Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Inteligência Artificial na Educação, no assunto Sistemas Tutores Inteligentes. E hoje a gente está com a ilustre presença do professor doutor Diego Demerval, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Alagoas. Atualmente nós estamos aqui num evento da Unesco para discutir sobre os impactos, implicações e oportunidades do uso de inteligência artificial na educação. E aí eu queria conversar um pouquinho com o professor Diego para ele dar as impressões dele sobre o evento. Professor Diego, como é que está o evento até agora? Olá pessoal, primeiramente agradecer vocês de estar participando aí com vocês desse curso. É muito importante aí para a formação de pesquisadores na área de informática na educação. Queria dizer que esse evento está sendo muito bom para discutir os potenciais aí da inteligência artificial e como ele pode ser utilizado na educação, e ressaltar a presença da comunidade brasileira também no evento. Então, além de nós dois, tem mais outros professores, inclusive da Universidade Federal de Alagoas, e mais outros pesquisadores de fundações e institutos do Brasil. Então, esse evento é muito importante para ampliar aí as possibilidades do uso da IA e discutir os potenciais e os desafios que podem ser, que estão aí, são encarados aí pela pesquisa, pela comunidade, pela sociedade, nessa temática aí. Durante esses 2 dias que a gente já esteve aqui, foram discutidos vários temas interessantes, né? Por exemplo, o que é inteligência artificial, e isso a gente já viu no curso, né? Quais são os potenciais implicações não só para a educação, mas para a sociedade como um todo, para a gente ter uma sociedade mais igualitária, onde a tecnologia, ao invés de ser, pensando do ponto de vista negativo, né, um divisor entre pessoas mais ricas e mais pobres, se tornar, na verdade, um elo para transformar a sociedade de forma que todo mundo consiga crescer junto, aprender junto e ter a sociedade que a gente imagina, né? Mais igualitária, mais forte, crescendo muito. E eu queria perguntar, que outros tópicos você achou mais interessante durante o evento? Seja o que eu sempre tenho bastante interesse principalmente alguns aspectos. Primeiro, a questão da discussão ética, que muitas vezes é deixada um pouco de lado, principalmente pelo pessoal da computação, que está mais preocupado com a tecnologia e depois vai ver o que acontece, né? Então, a discussão da questão ética junto da inteligência artificial é muito interessante. Como o humano, a questão da inteligência, que o pessoal chama de Augmented Intelligence, né? Que é a IA não como uma forma de substituir o humano, mas uma forma de ampliar as possibilidades do humano. Então, tem coisas que o humano é melhor que a máquina, tem coisas que a máquina é melhor que o humano. Então, é como juntar aí as duas coisas e combinar da melhor forma, a inteligência humana e a inteligência artificial. Então, isso é uma temática importante. E aí, em especial, na questão humana, chama a atenção do professor, que é o que eu sempre tive interesse em termos de pesquisa, na minha pesquisa de doutorado e na minha pesquisa, com minha vida como pesquisador, eu estou trabalhando nessa temática também. Então, esses 2 temas me chamaram mais atenção, a questão ética e o Augmented Intelligence, né, que é a inteligência, não tem a tradução ainda, mas é uma inteligência, não diria amplificada, mas é a que amplia as possibilidades do humano usando a máquina. Uma das coisas que eu achei muito interessante durante algumas palestras foi a discussão de como a inteligência artificial está afetando todos os setores da nossa economia, e existe uma preocupação mundial sobre como é que a gente consegue, de maneira estruturada, criar uma arquitetura, seja ela de políticas públicas, seja ela técnica, para integrar os avanços da inteligência artificial para a sociedade, né? Então, eu achei muito interessante esse tipo de discussão e as pessoas já pensando nesse nível, né? Como é que as sociedades, ou seja, os países, conseguem colaborar entre si para fazer a IA crescer ainda mais.
E um dos temas que foi bem discutido hoje, foi apresentado hoje, foi a personalização da aprendizagem, a individualização do ensino e da aprendizagem. Você pode contar um pouquinho mais da sua experiência sobre o tema, em particular em sistemas tutores inteligentes? Então o professor Diego ele é especialista na área, e aí ele pode contar um pouquinho mais sobre o trabalho de doutorado dele e a continuidade desse trabalho como professor da Faculdade de Medicina. Obrigado, Seiji. O tema da aprendizagem individualizada, eu comecei a trabalhar mais durante a graduação, depois eu mudei um pouco de área e depois voltei no doutorado junto com o professor Ig, que foi meu orientador. E aí a gente trabalhou na parte de sistemas tutores inteligentes. Então uma das coisas que sempre me chamou a atenção é a dificuldade de se construir sistemas tutores inteligentes, né? Então os sistemas tutores inteligentes são altamente complexos, envolvem múltiplos stakeholders, múltiplos usuários, professores, alunos, criadores de conteúdo, desenvolvedores, então uma infinidade de usuários, e é extremamente complexo de desenvolver um sistema tutor inteligente. E aí existem algumas métricas aí, né? O pessoal lá o da Carnegie Mellon, em 2006, fez uma estimativa que demorava em torno de 200 a 300 horas para criar, para apenas 200 a 300 horas de construção de conteúdo para 1 hora de instrução. Então é extremamente caro, e isso sempre me chamou a atenção, né? E assim, em paralelo, no dia a dia, o professor na sala de aula, quando ele consegue individualizar a aprendizagem, dar feedback individualizado, já existe evidência que mostra que esse é o 1 para 1, né? A tutoria 1 para 1 é a tutoria mais efetiva que existe, e é difícil replicar, mas assim, é difícil ter esse 1 para 1 em uma sala de aula. Normalmente é 1 para 30, 50 e quantos couberem na sala. Mas num ambiente online você tem a capacidade de escalar isso, porque a IA pode ajudar na parte de individualização do conteúdo. Então é justamente isso que o sistema tutor inteligente trata, é como individualizar conteúdo no cenário de aprendizagem online. E aí eu acho que, não sei se eu já respondi a pergunta, mas vamos para a próxima. E aí, sistemas tutores inteligentes realmente funcionam, não funcionam? Se é tão difícil criar, como é que um professor normal aqui, por exemplo, imagine que eu quero desenvolver meu conteúdo utilizando sistemas tutores inteligentes, como é que eu faço? Então a primeira pergunta é eficiente mesmo? Funciona? Não funciona? Quem que disse? Como é que foram? Existe evidência científica sobre isso? E segundo, como é que eu, professor, consigo construir sistemas tutores inteligentes e gastar o menos tempo possível, porque todo professor é extremamente ocupado com as diversas atividades que ele tem que atuar. E aí, como é que a gente consegue ajudar o professor e não colocar mais uma tarefa em cima dele para construir conteúdo? Perfeito, Seiji. Com relação às evidências, a comunidade de sistema tutor inteligente já vem trabalhando há bastante tempo. Então desde a década de 70 já tem trabalhos, mas mais recentemente, agora na 2006 para cá, mais evidências foram sendo reportadas pela literatura, pela comunidade científica, e hoje a gente já pode dizer que existe evidência que o sistema tutor inteligente funciona para diferentes contextos educacionais, diferentes domínios, matemática, biologia, outros contextos, e em diferentes níveis educacionais, então ensino superior, ensino médio, ensino básico. E essas evidências são reportadas por estudos de meta-análise, né, que são estudos robustos, de pesquisas robustas. Então tem várias meta-análises que reportam a efetividade dos sistemas tutores inteligentes. Então o trabalho de Ma, 2000 e, se eu não me engano, 2011. Tem o trabalho do Van Leen, 2011 também. Ma é 2014 e o Van Leen 2011. E tem mais 2 trabalhos
mais 2, 3 trabalhos, todos meta-análises, reportam esses benefícios. Então, isso é importante. O sistema tutor, de fato, é efetivo pelos estudos, pelos resultados dos estudos. E com relação ao professor, como fazer ele usar essa coisa tão complexa, né? Esse é um desafio que eu tentei contribuir na minha tese, mas, claro, é um problema, um grande problema, não é fácil. O desafio é tem um desafio grande que é a flexibilidade e a usabilidade, que é esse balanço, né? Se for muito flexível, ou seja, se ele consegue customizar muita coisa, é muito difícil o professor usar. E vai tomar bastante tempo do professor. E, ao mesmo tempo, se você diminui a flexibilidade, você perde poder de personalização do professor naquele ambiente. Então, esse desafio aí é grande, de como dosar melhor entre a flexibilidade e a usabilidade. E isso tem relação também com o nível de generalidade que o professor consegue criar naquele ambiente. Então, quanto menos flexível, mais genérico. Então, os cursos serão meio parecidos, para várias turmas, por exemplo, professores diferentes. Então, mas é promissor, existe bastante gente interessada em professor. Os resultados que eu tive na minha tese mostraram que professor ele consegue criar, com menos de 5 minutos, ele consegue configurar um tutor, ou seja, dizer como ele quer que aquele tutor seja. No meu caso especificamente, que era sistema tutor com gamificação. E aí em 5 minutos ele consegue e os alunos vão conseguir utilizar aquele tutor. Então, existem resultados incipientes ainda mais que podem ser bastante explorados. Quais são atualmente os desafios da área de sistemas tutores inteligentes? Então, alguns alunos já estão pensando em temas para TCC, o que eles poderiam estar estudando ou se aprofundando mais. Você consegue dar uma dica para eles? Quais são os grandes desafios da área de sistemas tutores inteligentes? Acredito que existam muitos desafios. Eu acho que eu não vou conseguir contemplar todos. Eu vou abordar alguns que estão mais perto do que eu venho trabalhando, que eu venho tendo contato, né? A parte de autoria ainda é um grande desafio. A gente pode tentar ver o sistema tutor em 3 estágios, né? O estágio pré-instrução, a gente chama assim, pré-instrução ou pré-interação, que é o estágio antes do aluno começar a utilizar. O estágio durante a aprendizagem, que é o estágio onde o aluno está interagindo com o sistema e gerando dado. Aí tem a parte forte de dados também. Tem a parte pós-instrução, que é depois que o aluno utiliza, como é que eu aprendo, quais são as lições aprendidas, né? Então, pensando aí nos diferentes atores envolvidos, professor, estudante, gestor, tem desafios em todos esses estágios. Pensando mais em professor, que é o que eu posso chegar mais, posso aprofundar um pouco mais, existe desafio de autoria, que é o que eu trabalhei também, que é a parte mais na pré-instrução, que é como configurar, personalizar da forma que o professor quer. Na parte de durante a instrução é como utilizar os dados para prover feedback mais individualizado, que aí há tempo de salvar o aluno, né? Como o colega nosso também, o professor Ranilson, ele trabalha nessa área, o que ele tem interesse é como salvar o aluno antes que seja tarde demais, né? Então, se você vê que o aluno está próximo a sair do curso ou evadir, então como utilizar, por exemplo, mineração de dados, aprendizagem de máquina para ajudar o professor a ajudar o aluno. Também é um caminho interessante. E a parte pós-instrução, que tem a ver com o Data Driven, né, que é Data Driven Design, é como você utiliza os dados e a interação para mudar o curso e melhorar o curso. Então, assim, pensando no professor, tem esses desafios que consigo elencar agora, existem muito mais outros, mas por enquanto eu vou ficar nesses. Pensando em vocês, alunos de diferentes áreas, né, diferentes domínios de conhecimento, criar toda a estratégia pedagógica para sistemas tutores inteligentes em diferentes áreas do conhecimento é um desafio muito interessante a ser atacado. Então, será que utilizar a mesma estratégia para ensinar matemática e português é válido? Será que ensinar biologia
e geografia, a gente pode utilizar a mesma estratégia ou tem jeitos diferentes para ser ensinado? Isso é um outro desafio. Então, qual que é essa forma de ensinar, né, e as diferentes estratégias que a gente pode pensar, né? Então, vocês, alunos que tiverem interesse em trabalhar em desenvolvimento de tutores inteligentes, identificando diferentes estratégias pedagógicas, também é um desafio super interessante. E mais uma coisinha, agora voltando aqui para o evento da Unesco, aqui em cima, de inteligência artificial para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Quais as implicações você vê, você observa para a sociedade brasileira? Será que a gente melhor ficar consumindo o que os outros países desenvolvem? A gente deve fazer uma forcinha a mais para fazer o desenvolvimento dessa área ficar maior no Brasil, envolver mais pessoas, trazer os alunos da especialização de repente para esses eventos aqui? O que você acha da participação do Brasil e como é que o Brasil pode ser protagonista nesse contexto? A participação do Brasil é fundamental, né? Porque em ambientes como esse as decisões são tomadas e as políticas são, inclusive hoje é o Fórum de Políticas, né? Então, que são as sugestões de políticas usando, por exemplo, inteligência artificial na educação. Então, se o Brasil não participa desse fórum, ele não vai participar do processo de decisão. E a gente só vai seguir o que as outras pessoas vão definir e nem sempre o que se define leva em consideração o contexto brasileiro, que é bem diverso e como todos os locais são diversos. Então, é importante estar em ambientes como esse, estar participando das tomadas de decisão, estar se capacitando, se formando. Se falou muito aqui no evento de literacia em IA, então é uma das coisas importantes que é entender como a IA funciona para poder perceber as consequências de como isso vai impactar na educação. Então, é fundamental que todos participem e a gente precisa entender IA para poder tomar decisão junto com os outros, para a gente não ser seguidor aí de decisões que vão impactar na educação do Brasil. Agradeço mais uma vez o professor Diego Dermeval por participar aqui com a gente, compartilhando toda a experiência e conhecimento que ele tem sobre a área de sistemas tutores inteligentes. Lembrar que a importância da representação brasileira aqui no evento, para que, como o professor Diego disse, para que a gente não seja apenas meros passivos nessa revolução da inteligência artificial no contexto da educação e da sociedade em geral. Então, nós realmente esperamos que não só a nossa participação, mas a participação de vocês como disseminadores do conhecimento possa transformar a nossa sociedade e mais para o futuro que o Brasil possa protagonizar o uso da inteligência artificial na educação com vários cases, de repente cases que vocês vão criar no TCC de vocês, para que a gente consiga divulgar todo o trabalho que tem sido desenvolvido por vocês, tá certo? Então, professor Diego, mais uma vez obrigado e ficamos aí à disposição. Se você quiser trocar mais informações, compartilhar as suas ideias com os alunos, eu tenho certeza que eles vão estar muito interessados em conhecer mais sobre o seu trabalho. Obrigado. Então tá bom, até mais pessoal, a gente se vê nas aulas de inteligência artificial na educação.